Tem ligações que você nunca espera receber. Tem vozes que você esqueceu, mas que seu corpo ainda reconhece. Eu tinha 42 anos quando meu telefone tocou às 23h47 de uma terça-feira comum. O número era desconhecido. Atendi por instinto. E a voz do outro lado congelou meu sangue. Oi, Marcelo, quanto tempo? Eu reconheci imediatamente, mesmo depois de quase 30 anos. Era a Júlia, minha primeira namorada, quando eu tinha 13 anos. E o que ela me disse naquela ligação mudou tudo. Porque algumas histórias nunca terminam. Elas apenas esperam. Júlia? Minha voz saiu trêmula, incrédula. Sim, sou eu. Silêncio. Meu coração batia descompassado. Não era nostalgia. Era algo mais visceral. Algo que eu não conseguia nomear. Como conseguiu o meu número? Eu sempre soube onde você estava, Marcelo. Aquela frase me deu arrepios. Eu havia me mudado da cidade há 17 anos. Troquei de estado, troquei de vida, cortei laços propositalmente com aquele lugar. E ela sabia onde eu estava? Júlia, faz quase 30 anos que... Eu sei quanto tempo faz, ela interrompeu. Sua voz estava estranhamente calma, controlada demais. E é exatamente por isso que estou ligando. Senti um peso no estômago. Preciso que você volte para a cidade, ela continuou. É importante, muito importante. Voltar? Júlia, eu não volto lá a... Vai ter uma reunião. Todos que estavam no meu aniversário de 13 anos vão estar lá. Meu corpo inteiro ficou rígido. O aniversário de 13 anos dela. Aquela festa. Memórias que eu havia trancado em algum canto escuro da minha mente começaram a se mexer, a tentar sair. Por quê? Consegui perguntar. Por que agora? Depois de tanto tempo? Porque chegou a hora, ela disse simplesmente. Vocês vão entender quando chegarem. Júlia, isso não faz sentido. Eu tenho uma vida aqui, Sábado, 8 da noite. A casa ainda é a mesma. E antes que eu pudesse responder, ela desligou. Fiquei parado no meio da sala, segurando o telefone por quase 10 minutos. Minha esposa, Carla, desceu as escadas de roupão. Quem era a essa hora? Eu não sei. Mentira, eu sabia exatamente quem era, mas como explicar? Passei os dias seguintes tentando esquecer a ligação, convencer-me de que era algum tipo de trote. Ou talvez Júlia estivesse passando por alguma crise e resolveu ligar para pessoas do passado. Mas algo não me deixava em paz. Aquela voz. Eu sempre soube onde você estava. Como? Na quinta-feira acordei com outra ligação. 6h32 da manhã. Número desconhecido. Atendi com o coração já acelerado. Marcelo? Era uma voz masculina. Eu demorei alguns segundos para reconhecer. Rodrigo? Cara, você também recebeu a ligação? Rodrigo, meu melhor amigo na época, também estava na festa. A Júlia te ligou? Perguntei, já sabendo a resposta. Ligou, dizendo para voltar para a reunião no sábado. Eu achei que fosse loucura, mas ela sabia coisas, Marcelo. Coisas que eu nunca contei para ninguém. Senti um frio percorrer minha espinha. Que tipo de coisas? Coisas daquela noite. Silêncio pesado entre nós. Você vai? Perguntei. Não sei, tô pensando. E você? Também não sei. Mas eu estava mentindo. Algo dentro de mim já havia decidido. Eu precisava ir. Sexta-feira à noite contei para Carla. Ela não gostou. Você vai viajar 6 horas de carro para encontrar pessoas que não vê há 30 anos? Por causa de um telefonema estranho? Eu preciso ir. Foi tudo que consegui dizer. Por quê? O que tem nessa cidade que eu só preciso? Ela me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes, como se não me reconhecesse. No sábado de manhã, peguei a estrada. Conforme me aproximava da cidade, as lembranças vinham em ondas. A escola, os amigos, as tardes jogando bola. E Júlia. Ela era diferente, sempre foi. Quieta demais para uma garota de 13 anos, observadora, como se carregasse um peso que nenhum de nós conseguia entender. Namoramos por 3 meses, se é que você pode chamar aquilo de namoro naquela idade. E então veio o aniversário dela.
A festa foi na casa dela, uma mansão antiga nos arredores da cidade. O tipo de casa que parecia maior por dentro do que por fora. Estávamos todos lá. Eu, Rodrigo, a Camila, o Tiago, a Beatriz, o Felipe. 8 crianças no total. Os pais da Júlia não apareceram na festa. Achamos estranho na época, mas não questionamos. Adolescentes não questionam muita coisa. A noite começou normal. Bolo, refrigerante, música. Mas então Júlia sugeriu uma brincadeira. Vamos explorar o porão. Todos hesitaram. A casa já era sinistra o suficiente por cima. Mas ela insistiu e acabamos concordando. Descemos as escadas rangentes, iluminados apenas por nossas lanternas. O porão era enorme, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos, caixas empilhadas, cheiro de mofo. E no fundo, uma porta de metal, com um símbolo estranho gravado. Não podemos entrar aí, Júlia disse de repente, sua voz diferente, séria. Por quê? Rodrigo perguntou. Só não podem. Mas Tiago, sempre o desafiador, se aproximou da porta. Tá trancada mesmo? E então ele girou a maçaneta. A porta abriu. O que tinha do outro lado não era um cômodo, era uma escada, indo para baixo, muito mais fundo do que um porão normal deveria ir. Galera, acho melhor a gente voltar, Camila disse com a voz tremendo. Mas Tiago já estava descendo. E o resto de nós seguimos. Não sei explicar porquê. Talvez curiosidade. Talvez a dinâmica idiota de adolescentes querendo impressionar uns aos outros. Júlia veio por último. E lembro dela sussurrando, eu avisei. A escada parecia interminável. As paredes eram de pedra úmida. O ar ficava mais pesado a cada degrau. Até que chegamos ao fim. Era uma sala circular. As paredes tinham desenhos, símbolos que pareciam antigos, muito antigos. No centro da sala havia uma mesa de pedra. E sobre a mesa, um livro. Um livro imenso com capa de couro desgastada e páginas amareladas. Que lugar é esse? Felipe sussurrou. Ninguém respondeu. Tiago se aproximou do livro. Tocou a capa. E então aconteceu. As velas que estavam nas paredes, velas que nenhum de nós tinha acendido, se acenderam sozinhas, todas ao mesmo tempo. Beatriz gritou. A gente precisa sair agora, Rodrigo disse. Mas quando tentamos voltar, a porta no topo da escada estava fechada. Júlia, eu gritei. O que está acontecendo? Ela estava parada perto da mesa, olhando o livro. Seu rosto estava estranho, sem expressão. Júlia, pelo amor de Deus, abre a porta, Camila implorou. Eu não posso, Júlia disse calmamente. Não sou eu que controla. Do que você está falando? Foi quando o livro se abriu sozinho. As páginas viraram rapidamente, como se uma ventania invisível as movesse até parar em uma específica. E então ouvimos uma voz. Não vinha de lugar nenhum. Ou vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Era grave, antiga, e falava em uma língua que nenhum de nós conhecia, mas de alguma forma entendíamos. 8 almas, 8 testemunhas. O pacto está aberto. Que pacto? Eu gritei. Júlia finalmente nos olhou, e seus olhos estavam diferentes, mais escuros. Meus pais fizeram um acordo antes de eu nascer, ela disse com uma voz que mal parecia dela. Poder, riqueza, sucesso, em troca de uma garantia. Que garantia? Eu. O ar ficou mais pesado. Quando eu completasse 13 anos, o acordo seria selado. Mas havia uma cláusula. Eu poderia escolher compartilhar o peso. Júlia, do que você está falando? Vocês não precisam entender agora, ela disse. Só precisam saber que vocês também fazem parte disso agora, desde aquela noite. Tiago tentou forçar a porta. Nada. Felipe começou a chorar. Camila estava hiperventilando. E então, as velas começaram a apagar, uma por uma, até que ficamos no escuro completo. Só conseguíamos ouvir nossa própria respiração desesperada. Não sei quanto tempo passou, pareceram horas. Quando as luzes voltaram,
Estávamos de volta no aniversário, na sala de cima, como se nada tivesse acontecido. A música ainda tocava. O bolo ainda estava inteiro, mas todos nós sabíamos, algo havia mudado. Quando cheguei na cidade já era fim de tarde. O sol se punha tingindo tudo de laranja e vermelho. Dirigi até a casa da Júlia. Ela ainda estava lá, exatamente como eu lembrava, exceto que agora parecia ainda mais sinistra. Havia 3 carros estacionados na frente. Outros já haviam chegado. Respirei fundo e toquei a campainha. A porta se abriu sozinha. "Entre, Marcelo." A voz dela ecoou de algum lugar dentro da casa. Caminhei pelo corredor. As paredes estavam cobertas por fotos antigas. Reconheci algumas. Eram de todos nós, na época da escola. Mas havia algo errado nas fotos. Em todas elas, tínhamos a mesma expressão: medo. Entrei na sala principal. Todos estavam lá. Rodrigo, Camila, Felipe, Beatriz, Tiago. Todos mais velhos. Alguns irreconhecíveis, mas todos carregando o mesmo peso no olhar. "Marcelo!" Rodrigo acenou com a cabeça. Olhei ao redor. "Cadê a Júlia?" "Ela disse que vai descer quando todos chegarem", Camila respondeu. Sua voz estava cansada, derrotada. "Que história é essa? Por que ela nos chamou aqui?" Ninguém respondeu. Foi quando a última pessoa chegou. Era alguém que eu não esperava. A mãe da Júlia. Mas ela parecia idêntica, como se não tivesse envelhecido um único dia nos últimos 30 anos. "Fico feliz que todos vieram", ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Júlia está esperando vocês." "Onde?" perguntei. Ela apontou para o corredor. "No porão." Descida. 13h30, 15h30. Ninguém queria descer, mas todos sabíamos que não tínhamos escolha. Seguimos pela casa até chegarmos àquela porta familiar. A porta do porão, ela estava entreaberta. "Ela deixou aberta para vocês", a mãe disse atrás de nós. Descemos em silêncio. Cada degrau me levava de volta àquela noite, de volta ao medo. Quando chegamos ao fundo, o porão estava diferente, mais limpo, organizado, iluminado. E lá estava a porta de metal, ainda com o mesmo símbolo. "Vocês se lembram?" A voz de Júlia veio de algum lugar. "Eu sei que se lembram, mesmo que tenham tentado esquecer." Ela apareceu da escuridão, e assim como a mãe, ela parecia exatamente igual, como se ainda tivesse 13 anos em um corpo de mais de 40. "Júlia, o que está acontecendo?" Beatriz perguntou com a voz trêmula. "Vocês merecem respostas", Júlia disse. 30 anos é tempo suficiente." Ela se aproximou da porta de metal e a abriu. A escada ainda estava lá, indo para baixo. "Naquela noite, vocês foram marcados", ela começou. "Meus pais fizeram um pacto com algo muito antigo, algo que não tem nome em nenhuma língua moderna." "Bruxaria?" Tiago perguntou, cético mesmo diante de tudo. "Não, algo anterior, algo que existia antes de tudo isso." Ela respirou fundo. "O pacto era simples. Eles teriam tudo o que desejassem, mas quando eu completasse 13 anos eu seria entregue." "Entregue para quem? Para quê?" "Para ser uma ponte", ela disse simplesmente, "entre este mundo e outro lugar." Ela olhou para todos nós. "Mas eu não queria ir sozinha. Então, sem querer ou não, vocês foram arrastados para isso comigo naquela noite." "Isso é insano", Rodrigo disse. "É?" Júlia perguntou. "Então me digam, vocês se lembram de alguma noite de sono verdadeiramente tranquila desde aquele dia?" Silêncio. "Alguém aqui teve uma vida completamente normal?" Mais silêncio. Ela estava certa. Desde aquela noite, todos nós carregávamos algo. Pesadelos, sensação de ser observado, decisões ruins em momentos cruciais, relacionamentos que nunca davam certo. Como se estivéssemos presos. "Por que nos trouxe aqui agora?" perguntei. "Porque o pacto expira em 30 anos", ela disse. "E hoje é o último dia." Revelação final. 15h30, 17h30. "Expira?"
Camila perguntou. Isso significa que... Significa que vocês podem ser livres, Júlia completou. Ou podem ficar presos para sempre. E você? Perguntei. Eu sempre estive presa, desde que nasci. Mas vocês foram acidentais, testemunhas, e testemunhas têm escolhas. Que escolhas? Júlia caminhou até a porta de metal. Lá embaixo, naquela sala, o livro ainda está aberto. A mesma página, esperando. Esperando o quê? Uma decisão. Vocês podem ir embora esta noite e viver o resto de suas vidas como estão vivendo agora, sempre perseguidos por algo que não entendem, sempre com a sensação de que algo está faltando. Ela fez uma pausa. Ou podem descer e finalizar o ritual. Que ritual? Felipe perguntou. O ritual de libertação. Mas tem um custo. Claro que tinha. Cada um de vocês terá que deixar algo lá embaixo, ela explicou. Uma memória, a mais preciosa que possuem. E em troca, vocês estarão livres, completamente. O peso que carregam vai embora. As portas que estavam fechadas se abrem. As correntes se quebram. E você? Perguntei novamente. Eu fico, ela disse simplesmente. Sempre estive destinada a ficar. Isso não é justo, Camila disse. Nada disso é justo, Júlia respondeu, mas é a realidade. Ela nos olhou um por um. Vocês têm até meia-noite. Depois disso, o pacto se renova e não há mais saída. Rodrigo olhou para o relógio. 23h12, menos de 1 hora. Ficamos ali, paralisados, digerindo tudo. E se a gente não descer? Tiago perguntou. Então nada muda, Júlia disse. Vocês voltam para suas vidas e carregam isso até o último dia, até a última hora. E então será passado adiante. Passado para quem? Para quem estiver mais próximo de vocês, filhos, geralmente. Meu sangue congelou. Eu tinha 2 filhos. Você está dizendo que... Não consegui terminar. Se vocês não encerrarem isso hoje, seus filhos herdam o peso e os filhos deles, e assim por diante, para sempre. Isso é monstruoso, Beatriz sussurrou. Sim, Júlia concordou. É. Olhei para os outros. Todos estavam pensando a mesma coisa. Não tínhamos escolha, pelo menos não uma real. Qual é a memória mais preciosa? De Camila perguntou em voz baixa. Aquela que define quem você é, Júlia respondeu. Aquela que, se perdida, mudaria fundamentalmente quem você se tornou. E a gente não vai lembrar dela depois? Não. Será como se nunca tivesse acontecido. Para vocês. Rodrigo foi o primeiro a falar. Eu vou. Depois Camila, depois Beatriz, Felipe, Tiago. Até que todos concordaram, inclusive eu. Então vamos, Júlia disse, abrindo completamente a porta de metal. Descemos pela segunda vez em nossas vidas. A escada parecia ainda mais longa agora. Quando chegamos à sala circular, tudo estava exatamente como eu lembrava. As paredes com símbolos, a mesa de pedra, o livro. Mas desta vez havia algo novo. No chão, ao redor da mesa, estava desenhado um círculo com 8 pontos marcados. Cada um de vocês deve ficar em um ponto, Júlia instruiu. Fizemos como ela mandou. Ela ficou no centro, ao lado do livro. Quando eu começar a ler, vocês vão sentir algo puxando dentro de vocês. Não resistam. Deixem ir. A memória será extraída e depositada aqui. Ela tocou o livro. E então estarão livres. Olhei ao redor. Via nos rostos dos outros o mesmo medo que eu sentia, mas também esperança. Júlia começou a ler. As palavras eram na mesma língua estranha daquela noite, mas de novo eu entendia. E então senti algo dentro de mim sendo puxado, como um fio sendo desenrolado. Imagens começaram a passar na minha mente, memórias aleatórias, rápidas, até que parou em uma. E eu soube, era aquela. Acordei no meu carro, estava estacionado em frente à casa da Júlia, mas não lembrava de ter chegado ali. Olhei para o relógio, 6h23 da manhã. Tinha passado a noite inteira?
Saí do carro confuso. A casa estava silenciosa, vazia. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Tentei a porta. Trancada. Olhei pelas janelas. A casa parecia abandonada há anos. Posso ajudar? Virei-me. Era uma senhora idosa, vizinha aparentemente. Eu estava procurando pela Júlia, a dona desta casa. A senhora me olhou confusa. Querido, essa casa está vazia há mais de 15 anos, desde que a família desapareceu. Desapareceu? É, ninguém nunca soube o que aconteceu. Simplesmente sumiram da noite para o dia. Senti um frio na espinha. Voltei para o carro e liguei para Rodrigo. Ele atendeu sonolento. Cara, que horas são? Rodrigo, você foi na casa da Júlia ontem? Júlia? Quem é Júlia? Meu coração disparou. Rodrigo, não brinca com isso. Cara, eu realmente não sei de quem você está falando. Desliguei. Liguei para Camila. Mesma resposta. Felipe, Beatriz, Tiago. Ninguém lembrava da Júlia. E então percebi. Aquela era a memória. Ela não havia pedido qualquer memória. Ela havia pedido a memória dela. Removemos Júlia das nossas vidas. E ao fazer isso, a libertamos também. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha. Eu estava livre. Sentia isso. Um peso que eu nem sabia que carregava havia desaparecido. Mas havia um vazio também. Um espaço em branco na minha história. Alguém que foi importante, fundamental talvez, mas que eu nunca conheci. Ou nunca vou lembrar que conheci. Às vezes, ainda recebo a sensação de que estou esquecendo algo. Alguém. E em certas noites, acordo com a impressão de ter sonhado com uma menina de 13 anos, parada em um porão, me observando. Ela sorri. E então, desaparece. Hoje tenho 45 anos. Minha vida mudou completamente depois daquela viagem. Oportunidades que antes nunca chegavam começaram a aparecer. Relacionamentos melhoraram. O peso constante nos meus ombros sumiu. Mas tem um nome que eu não consigo lembrar. Um rosto que deveria estar nas minhas memórias de infância. E uma ligação que recebi há 3 anos. Que mudou tudo. Mas que eu não me lembro de ter recebido. Só sei que foi importante, porque depois dela eu finalmente pude viver.